Satnam. Então, no nosso contexto, no curso de yoga terapia integral, é, antes de mais nada, um contexto do yoga, né? Então, assim, para que a gente possa estabelecer uma linguagem comum, que a gente possa compreender do que estamos falando, né, nesse assunto todo, é interessante estabelecer muito claramente que concepção nós temos de yoga, o que é yoga, né, segundo a tradição da Índia. Compreendendo o yoga a partir de Yoga Sutra, a partir das Upanishads do Yoga, a partir do Bhagavad Gita, compreendendo o yoga a partir de grandes yogis, fica muito evidente que yoga é um estado de consciência, uma dimensão do próprio ser. Yoga, antes de ser qualquer tipo de prática, qualquer tipo de técnica, yoga é um estado de consciência. O Yoga Sutra, Patanjali claramente diz que yoga é uma dimensão originária do ser, né? Quando ele fala repousa em sua própria origem, em sua própria natureza, que essa dimensão originária emerge e se estabelece quando a mente para o fluxo mental condicionado temporal, Chitta Vritti Nirodha, quando a mente entra numa frequência, numa dimensão fora das ocupações habituais, das ondas mentais habituais, e com isso ela se abre para uma instância do próprio ser que está além da mente, além da ideia de um eu. É uma dimensão incondicionada, atemporal. Então, é importante a gente deixar muito claro que yoga é uma dimensão do próprio ser, é um estado de consciência e que existem inúmeros recursos para intervir sobre a estrutura humana, visando criar condições para que essa dimensão de consciência, chamada yoga, possa ser a referência sobre a identidade, possa ser o sentido de si mesmo, né? Possa emergir dessa instância, né? Dessa dimensão atemporal, popularmente chamado uma dimensão divina, espiritual. Então, assim, o yoga como estado de consciência, né? E o yoga enquanto recursos estratégicos para intervir sobre a estrutura humana, criando condições favoráveis para que o estado de yoga apareça e se torne, vigore como a identidade humana, como a referência do ser, né? Como o próprio ser. Né? Então, nessa perspectiva, né, nós temos inúmeros recursos com características diferentes, fluindo a partir de áreas diferentes, de instâncias diferentes do próprio ser. E nós vamos ter os chamados yogas tradicionais, os caminhos de intervenção sobre a estrutura humana que vão envolver o aspecto cognitivo, o aspecto como Jnana Yoga, o aspecto afetivo, Bhakti Yoga, o aspecto volitivo, ou seja, a vontade que desencadeia a ação, a motivação que leva à ação, Karma Yoga, o processo todo de conscientização, de se dar conta de como ocorre essa dinâmica psicológica e a possibilidade de levar toda essa dinâmica psicológica para uma frequência muito sutil, para uma frequência onde essa instância da mente se abre para o que está além dela mesma. Esse é o processo meditativo fundamental, que é o ápice de todos os demais encaminhamentos, né, de yoga, e o que se chama de Raja Yoga, né? E então Raja Yoga como uma instância de todo o yoga, como aquele momento em que a mente entra na sua dimensão mais sutil e meditativa e ocorre uma guinada de referências do ser sobre si mesmo. Quando deixa-se identificar e se reconhecer como uma dinâmica histórica, temporal,
e se reconhece, dá conta de que sempre foi infinito, divino, pleno. E a partir de então, a consciência fluirá, né, de maneira incondicionada, criativa, a partir da luminosidade da alma. E tem outras estratégias de intervenção que vão mobilizar o aspecto corporal, o aspecto prânico, chakras, vaios, meridianos, né, nadis, e de que modo toda essa dinâmica prânica interfere no processo psicológico e é um dos recursos muito importantes para levar a consciência no que inicialmente no nível histórico-temporal, mental, para uma dimensão atemporal, espiritual. Então, assim, temos oportunidade de refletir mais sobre esse tema, né? O que é yoga, a origem do yoga, o conceito de yoga e os caminhos tradicionais de yoga. Tem um material, um outro vídeo que eu envio para vocês, que faz parte do curso de formação de instrutores e que eu vou enviar para vocês também para ter essa referência. Nem todos aqui do curso têm uma familiaridade grande com yoga, alguns estão se aproximando do yoga, alguns têm outros envolvimentos terapêuticos, né? Então isso vai ser algo importante como um objeto assim de reflexão e de estudo sobre a origem, sobre as características gerais, sobre os caminhos tradicionais do yoga. Por enquanto, para nós, nesse momento aqui, nos interessa então situar bem do que estamos falando. Yoga enquanto um estado de consciência, yoga enquanto recursos estratégicos de intervenção para gerar as condições favoráveis para que o estado de consciência chamado yoga possa surgir. Isso já é o que se pratica, já é o que as várias tradições fazem, né? E o modo como elas encaminham um trabalho de yoga, né? O contexto do yoga terapia se enraiza nesse contexto original do yoga, nesse contexto tradicional de yoga, né? Então, no yoga terapia, nós estamos, né, com essa mesma concepção e não diminuímos não reduzimos o nosso entendimento do que seja yoga. Yoga é mesmo isso, e no yoga terapia é aí que se encontra, né, o ponto fundamental do entendimento do yoga terapia, exatamente nesse ponto da questão que é yoga, porque aí é quando o ser tem a possibilidade de se reconhecer infinito, divino, sagrado, e isso é o que representa, na visão do yoga terapia, o sentido de saúde. Então, vamos entrar progressivamente aqui, juntos, na compreensão do que é yoga terapia. O que estamos falando? O que é yoga terapia? E nós acrescentamos uma outra expressão para caracterizar a nossa abordagem de yoga terapia, que nós chamamos de yoga terapia integral. Por que isso? Porque existem muitas abordagens de yoga terapia com diferentes níveis de envolvimento com as práticas e com as dimensões humanas. Existem abordagens que eu próprio estudei durante muito tempo, há décadas, muitas décadas atrás, 3, 4, estudei yoga terapia, mas a perspectiva era intervenções com asana, pranayamas, shavasana, né? E visando, através de posturas, estimular novamente o funcionamento orgânico que estivesse com algum grau de comprometimento. Então, posturas que trabalham rins, suprarrenais, fígado, pulmões, etc. Então, ou seja, o uso dos asanas para gerar efeitos sobre a saúde do organismo físico, né? Com, claro, sempre desdobramentos psicológicos favoráveis, mas um foco muito no trabalho orgânico, né? No trabalho de saúde física. Com alguns desdobramentos, como disse já, positivos na área psicológica, mas muito mais consequências, né, do trabalho corporal do que propriamente um trabalho específico de aprofundamento na área psicológica. Enfim,
nos textos que enviei para vocês sobre o que é isto yoga terapia, sobre o que é yoga terapia integral, esse ali tem bastante tema, tem bastante recurso de reflexão sobre esse tema. Sugiro que seja lido com bastante atenção, porque é muito importante a gente compreender o universo no qual estamos nos movendo em termos de conceito, né? Que a gente possa, então, fluir juntos com uma linguagem comum e, e o curso todo vai acontecer de uma maneira muito, né, digamos assim, fácil, né? Porque vocês estaremos pisando no mesmo território de pressupostos, né, conceituais, o que nos ajuda a comunicação, que se flua facilmente a comunicação. Então, assim, yoga terapia, como disse, eu tive a oportunidade de estudar yoga terapia e fazer cursos, workshops com diferentes professores que traziam uma abordagem que me parecia sempre assim, às vezes eles próprios formulavam desse modo, era como se fosse um trabalho de yoga preparatório para um yoga mais profundo, mais espiritual, para um yoga de verdade. Então, o yoga terapia parecia sempre um trabalho reduzido, né? Um trabalho, digamos assim, preparatório para algo maior. Então, não trazia uma abordagem de yoga terapia já incluindo todas as dimensões que o yoga contém desde a sua origem, né? E de seus propósitos mais profundos. Parecia sempre muito algo prévio, né? Ou algo reduzido, portanto. Então, quando fui me interessar por estruturar o trabalho, né, observando aquilo que eu mesmo já estava fazendo em atendimentos individuais durante muito tempo, né, eu fui me dando conta de que aquilo que eu estava fazendo e observando os resultados positivos, eu fui compreendendo que, na verdade, se eu fosse dar um nome para aquele trabalho, seria yoga terapia, porque era uma abordagem de yoga centrada na meditação, no autoconhecimento, na desconstrução de padrões psicológicos negativos, abrindo novas possibilidades de vivência emocional, mental e relacional, né, mais harmônica. Então, fui assim observar de perto o que significaria chamar de yoga terapia. O que é isto, yoga terapia? Então, pegando a palavra terapia, isso você tem no texto, vocês podem refletir sobre isso. A expressão terapia vem do grego, né, terapia, que significa cuidar, dar atenção para restabelecer a saúde, curar, estabelecer saúde. Então, a pergunta que surge em seguida, por uma consequência lógica, é o que é curar? Então, fui na raiz da palavra também em latim, e curar significa cuidar, vigiar, observar para que algo se comporte, se desenvolva e ocorra da maneira mais harmoniosa e mais, digamos assim, plena possível, né? É uma expressão muito interessante se você observar nos idiomas, por exemplo, no espanhol. Cura é o nome como eles chamam o sacerdote católico, é chamado o cura da aldeia, o cura da cidade, o cura do bairro. Ou seja, aquele que cuida, aquele que vigia, que observa, visando o bem-estar, né, daqueles a quem ele cuida, né? Então, curar está relacionado com também esse procedimento, né, esse cuidado para estabelecer condições harmoniosas. E a palavra saúde, né, na origem do latim, etimologicamente, a primeira proveniência, né, do latim, tem a ver com salvos, né? Tem a ver com estar a salvo, ou seja, com estar em condições fora de algum tipo de risco, ou que ele colocasse, digamos assim, de algum modo, em algum tipo de perigo, né, para a sua estrutura, sua integridade continuar fluindo de uma maneira harmoniosa, ou seja, aquilo que poderia
se houvesse, né, algo que estivesse colocando em risco, salvos, quer dizer, estar a salvo desses riscos, desses processos que poderiam desagregar aquela estrutura que inicialmente estaria com um certo grau de integridade, de inteireza, né? E a origem mais interessante também da palavra salvos está relacionado ao sentido de completude, o sentido de ser inteiro. E aí nós temos que pegar a origem de salvos, que está no latim, a origem mais remota dessa palavra, do indo-europeu, sol, está relacionado a ser inteiro. Então, nessa perspectiva de etimológica, né, da palavra saúde, significa ser completo, ser inteiro. Muito tempo atrás, vendo uma conversa de um teólogo cristão com Krishnamurti, esse teólogo e Krishnamurti concordando ou apontando para ele, mas ambos vendo juntos o sentido da palavra salvação, que é muito forte na teologia cristã, e salvar, ou estar salvo, né? Salvação significa, segundo eles próprios conversando, né, significava ser completo, ser inteiro. Então, eu achei interessante na hora que eu escutei esse significado para salvação, e depois, observando essa origem etimológica mais remota, realmente, salvo, originando dali como derivação saúde, né, significa ser inteiro, ser completo. Então, saudável é aquele que está vivendo plenamente todas as instâncias que lhe constituem, aquele cujo modo de ser integra todas as dimensões de si mesmo, está sendo completo, ou seja, está vivendo conscientemente, inserindo no seu próprio ser conscientemente, né, se dando conta, né, vivenciando todas as dimensões que lhe constituem, portanto, sendo inteiro, sendo completo. Então, um ser completo ou consciente da sua completude é um ser saudável, na origem etimológica da palavra saudável. Então, saúde é ser inteiro, ser completo. Olhando por esse ângulo, então, yoga terapia, né, significava, já olhando assim para compreender a origem dessa expressão e o que ela poderia significar, né, yoga terapia seria um procedimento para restabelecer no ser humano a consciência de ser completo, consciência de ser inteiro. Faz todo sentido, né? Isso não apenas yoga terapia, mas terapia. Porque se terapia é restabelecer a saúde, e saúde é ser completo, então toda terapia só será capaz de restabelecer a saúde, ou seja, toda terapia só terá realizado plenamente aquilo que faz jus ao nome, que é restabelecer a saúde, se ela restabelecer ou estabelecer no humano a consciência, a vivência de ser completo, ou seja, de estar ciente de todas as instâncias que lhe constituem como ser humano. Isso para a palavra terapia. Inserindo a palavra yoga, nós vamos entender ainda que nós vamos ter uma amplitude para o termo terapia. Então, o que yoga está fazendo, junto com a palavra terapia, é dar à palavra terapia uma amplitude, né? Por quê? Porque, considerando que terapia é o restabelecimento da saúde, portanto, é o restabelecimento de uma vivência de ser completo, ou de uma consciência de ser completo, né? Sendo assim, a amplitude da palavra saúde está totalmente relacionada com a amplitude que se tem
sobre o que é o ser humano. Né? Se eu considerar que o ser humano é apenas um conjunto de células, de órgãos que interagem por uma dinâmica bioquímica, etc., ou seja, uma explicação mecânica, né, orgânica da vida, e eu considerar que vida é isso, e eu considerar que não existe nada que esteja fora disso, eu teria uma amplitude para a expressão terapia, teria uma compreensão do que é terapia, uma abrangência do termo. Né? Se eu compreender que existem os processos emocionais, os processos mentais, então isso também é parte do humano, não só o corpo, os órgãos, interagindo uns com os outros, gerando todos os processos que mantêm o organismo físico vivo e tudo mais. Não, se eu compreendo que existe uma dinâmica emocional, uma dinâmica mental, que dialoga diretamente com a dinâmica orgânica e que existem influências, o tal psicossomático, né? Os fatores psicossomáticos, etc, etc. Eu poderia ampliar um pouco mais e considerar que a vida mental, intelectual, a vida emocional, comportamental, ela também é para ser considerada no conceito de saúde. Então, nós teríamos uma visão de saúde que abrangeria o nível mental, ou seja, e o nível emocional junto com o organismo físico. Né? É mais ou menos o que a área da psicologia moderna procura lidar, né? Com a saúde no sentido mental, emocional, psicológico, né? E a medicina, a fisioterapia, procuram estabelecer um funcionamento harmônico do corpo físico. Né? E nesse diálogo com o emocional e com o mental, e aí tendo as várias influências de um sobre o outro e sendo consideradas às vezes por alguns, o que é legítimo e importante. Mas compreendendo assim, nós não teríamos ainda a abrangência que o termo yoga terapia tem. Né? Nós estaríamos considerando um pouco além do que só o organismo físico, estamos considerando a dinâmica psicológica, porque estamos considerando que o ser humano é também isso. Mas, na concepção yogi, existe uma instância, digamos assim, que não está incluída nessas duas abordagens, da psicologia e da medicina, ou fisioterapia. Tem uma instância fundamental que não está incluída nessa concepção de ser humano e que dá ao yoga terapia uma abrangência muito maior para o conceito de saúde, porque ele dá uma abrangência muito maior para a noção do que é o ser humano e da noção do que o que é que constitui o ser humano. Então, nós temos uma conversa fundamental, gente. Para compreender a abrangência da expressão yoga terapia, nós temos que compreender o que é que o yoga, como é que o yoga concebe o ser humano. Quais são as áreas que constituem o humano? Né? Ok, essas áreas que estão inseridas no conceito de saúde, numa perspectiva médica, não estou falando também médica e psiquiátrica, porque entra também a área mental e emocional, ou da psicologia, ou da fisioterapia, enfim, de todas essas terapias que trabalham com o corpo físico e que trabalham com as emoções, que trabalham com a mente. O yoga inclui essas concepções. O yoga, obviamente, admite, acolhe e faz parte, né, da concepção do ser humano essas áreas. No yoga, essas concepções, essas dimensões do ser humano estão inseridas. Mas no yoga existe uma outra dimensão do ser humano, que é um ponto crucial da condição humana. É um ponto fundamental, um ponto originário da dimensão humana. É a instância atemporal, incondicionada. Ou seja, então nós estamos dizendo o seguinte: o yoga compreende o ser humano, incluindo, além do plano mental, emocional e físico,
admitindo, através da vivência direta de muitos yogis durante 10 mil anos, 5 mil anos de história, a vivência direta e não apenas um conceito filosófico, uma especulação filosófica, mas uma vivência real de que existe uma dimensão que constitui inclusive um núcleo mais profundo da identidade humana. Existe uma instância da identidade humana que está fora do campo histórico-temporal que caracteriza a atividade mental, emocional, vigente e que determina o comportamento humano, determina as relações em boa parte, na grande maioria, quase totalidade dos seres humanos. Não na totalidade, porque o humano, nessa perspectiva yogi, derivada da vivência, portanto, não uma especulação, uma hipótese sem um dado empírico. O dado empírico de que existe uma dimensão atemporal infinita é o fato de que inúmeros seres humanos no decorrer da história demonstraram diferentes sinais da vivência de uma instância do próprio ser fora do campo mental e emocional comum. No yoga é chamado de samadhi, chamado de iluminação, chamado de plenitude, né? Tem muitos nomes para isso. Isso é relatado em muitas culturas, então também não é uma coisa que o yoga está inventando. A tradição antiga dos diferentes povos tem relatos de seres, ali parte da sua cultura, seres que tiveram uma vivência especial de consciência, que demonstraram um nível de sabedoria, demonstraram características, né, na sua vida, sintomas, né, de clareza, de lucidez, de paz, de criatividade, ou seja, sintomas de que estava ali vigorando naquele ser uma outra referência do que ele próprio era e do que o humano é. São chamados mestres da consciência, os grandes yogis, ou os grandes mestres, assim chamados também, nas várias tradições. Se você for investigar na tradição indígena, na tradição africana, na tradição da Europa mais remota, né? Na tradição grega e da Índia e dos outros países orientais, sempre tiveram relato de grandes sábios. Se ouve falar em grandes textos, alguns falando a respeito deles, outros que eles próprios escreveram, né? Que indicam ali insights e grande sabedoria sobre a condição humana. Esses são os sintomas de que essa instância que constitui o humano, que é essa instância chamada incondicionada, ou popularmente espiritual, ou divina, essa e mais modernamente nas pesquisas da psicologia transpessoal, e alguns psicólogos aqui, de certo modo, foram pioneiros, né, nesses estudos mais profundos de estados de consciência, você tem formulações dentro da própria psicologia moderna que não é muito desenvolvido, mas você tem formulações de Jung a respeito do self, de Maslow a respeito de experiências de pico. Então, existe, mesmo no conhecimento moderno, existe essa, digamos assim, uma suspeita e indícios muito fortes de que sim, muitos humanos experienciam uma dimensão de consciência fora desse campo histórico temporal habitual, e isto traz a esses seres humanos uma qualidade de ser muito especial em termos de bem-aventurança, de paz, de clareza e no modo como eles se expressam nas suas relações, na sua sabedoria durante a vida, né? E no modo como eles também inspiram e mudam os rumos, muitas vezes, de uma sociedade, de uma cultura ou de inúmeras pessoas que deles se aproximam. Então, isso só para a gente chegar de uma maneira assim reflexiva, né, nessa concepção yogi, né, de que é constitutivo do humano, portanto, não é uma coisa a ser acrescentada,
é constitutivo do humano, uma dimensão que constitui a instância última da identidade humana e que é uma instância atemporal, portanto, fora da acumulação de memórias que estrutura normalmente a noção de si mesmo. Se eu perguntar para você quem é você, provavelmente você vai dizer eu sou fulano, eu nasci em tal lugar, depois eu viajei para cá, depois eu estudei lá, depois eu vivi isso, vivi aquilo. Você vai contar uma história. Então significa que essa noção de si é histórica, é armazenamento de memórias e ela tem uma dinâmica. Em algum momento a gente vai aprofundar isso. Por enquanto estamos apenas colocando como uma introdução. O yoga se fundamenta, isso não o yoga terapia, apenas o yoga se fundamenta numa declaração, numa afirmação dos yogis de que o humano é fundamentalmente infinito, divino, atemporal, nunca nasce, nunca morre, que a identidade humana última, né, é pura consciência e bem-aventurança. Isso é o que está dito nos textos yogis e nos sábios de várias tradições, não só dos yogis. Bom, sendo assim, nós vamos admitir que no yoga a concepção de ser humano é mais abrangente do que a concepção da psicologia moderna comum que vigora, com poucas exceções de alguns que tiveram alguns insights indo para essa direção, mas não articulando, não elaborando e principalmente não desenvolvendo um método terapêutico capaz de acessar essas dimensões, vamos chamar, da alma, essas dimensões do divino no humano. Alguns conceberam conceitualmente algo um tanto timidamente, né? Mas não tinham como desenvolver uma metodologia capaz de acessar, porque eles próprios não tinham acessado isso. Essa é a diferença de como é produzido o saber yogi. É produzido por quem está vivendo essa instância atemporal. E, portanto, sabe como pode gerar condições para que os demais também cheguem. Alguém que não tenha tido uma vivência muito concreta disso, pequenos flashes apenas, e ocorreu, vamos admitir, com alguns filósofos, mesmo da tradição da filosofia do Ocidente, poucos deles, mas alguns, psicólogos ou pesquisadores da psicologia, né, conseguiram formular conceitos indicando essa dimensão, mas não tiveram uma metodologia para trabalhar com grande precisão. Bom, ok, estou dizendo então que o yoga concebe o humano inserindo, incluindo na concepção de humano uma dimensão de plenitude, uma dimensão, vamos chamar, divina, a dimensão da alma, Atma. Na tradição do Vedanta chama de Paramatma, o Atma, ou Purusha, no Sankhya, ou Shiva, né? No Tantra, ou Satanam, o verdadeiro ser, né? Ou o Ek, o Um, que está em tudo, na tradição do Guru Nanak, e assim por diante. O reino de Deus, na visão de Jesus, né? O reino de Deus é uma dimensão dentro do humano, ele fala, o reino de Deus está dentro de você, uma dimensão do humano capaz de ser acessada, e ele incentiva que se acesse, né? E que essa dimensão ela é como um reino, ou seja, um espaço, um local dirigido por um rei que é o divino. Então, o divino dirige uma dimensão dentro do humano. Isso é chamado o reino de Deus está dentro de você. Afirmações de Jesus. E Maomé, Mohammed, da tradição islâmica, também trazendo conceitos que são usados na tradição sufi, afirma: quem conhece o si mesmo conhece seu Senhor. Né? E afirma: é preciso morrer antes de morrer. Ou seja, é preciso desconstruir essa ideia ilusória de si mesmo antes de deixar esse mundo físico. Só para deixar mais amplo, né, e a gente compreender que essa concepção de que o divino é parte do humano e que o divino é a instância última do humano, e que fundamentalmente o humano é sagrado, é divino, isto não é algo exclusivo do yoga. Isso é próprio de as grandes tradições dos grandes sábios da humanidade, né? Tradições que foram
consideradas tradições, entre aspas, espirituais. Então, isso só para a gente deixar claro, então, que o conceito de saúde tem a abrangência do conceito que se tem de ser humano. Já que terapia é restabelecer a saúde é ser completo, esse ser completo depende do que nós entendemos que o humano é. Ou seja, o que constitui o completo? O que constitui o humano que nós podemos dizer, então esse é o ser completo. E nós temos diferentes concepções, como citei antes, uma visão da psicologia, ou da medicina, ou da fisioterapia, eles têm uma concepção do ser humano. A concepção yogi, que nós estamos tratando aqui de yoga, então a concepção yogi de ser humano inclui uma dimensão plena, ou vamos chamar assim, inclui uma dimensão atemporal, inclui uma dimensão que a gente chama de luz, de alma, de Atman, ela é parte constitutiva do humano. Ela não é algum tipo de coisa que virá para o ser humano. Não, o ser humano já é, desde sempre, constitutivamente, isto. Né? Então, partindo dessa concepção de ser humano que o yoga traz, nós vamos dizer que yoga terapia é o restabelecimento da consciência de ser divino. Por quê? Porque isto é ser saudável. Nós estamos dizendo então que na concepção de yoga terapia, ser saudável é ser divino. E ser divino é ser saudável. Tá? Então nós estamos dizendo o que então? Estamos dizendo que a menos que haja a consciência de ser infinito e de ser divino, não há saúde. Vamos entender bem isso, porque não havendo a consciência de ser alma, de ser divino, existe a consciência de ser o quê? Uma dinâmica histórico-temporal. Isto é ignorância. Esta é a raiz do sofrimento. O sofrimento existe enquanto existe a noção de um eu onde não tem. Isso foi diagnosticado por Buda há 2.500 anos atrás. A concepção de yoga terapia está muito em sintonia com o que Buda chama de origem do sofrimento e a possibilidade de extinção do sofrimento. Ou seja, se cada um pensa que e se o que cada um pensa que é uma estrutura histórico-temporal, isto é o suposto eu. Isto no yoga chama ahankara, né? No Sankhya. No Bhagavad Gita chama de eu ilusório, o falso eu. Né? Isto que Buda chama de ignorância. Isto é a suposição de que existe um eu onde não tem, a noção de que existe um eu onde não tem. Né? Na afirmação de Buda não há eu, não há a noção de eu. Há uma insubstancialidade do eu, há um fluxo ininterrupto de memórias em movimento, mas não há uma estrutura autoexistente com substância própria que se diga eu. Existe sim um fluxo de memórias em movimento que, estando em movimento, repentinamente se declara uma entidade. Por uma série de características do nosso planeta, a gente pode conversar num outro vídeo, quando a gente for aprofundar outros aspectos de yoga terapia. Mas isso tem a ver com a densidade psíquica planetária que induz a um erro cognitivo, um erro de interpretação, um erro de ótica, né? Uma ilusão de ótica que leva à noção de que tem um ponto fixo que observa, quando não há nenhum ponto fixo observando, existe apenas um fluxo ininterrupto de memórias, a impermanência na dinâmica psicológica, que é chamada de anatta por Buda, ou seja, a existência da alma, do eu, né? Da noção de eu. Muito bem. Então, nós estamos dizendo o quê? Que se existe uma ilusão sobre si mesmo, existe algum grau de ignorância e, portanto, existe enfermidade. Portanto, não existe saúde. Por quê? Porque não se está levando em conta uma dimensão constitutiva do humano, que é a dimensão divina. Não estando levando em conta a dimensão originária do humano, fundamental do humano, está levando em conta apenas uma dinâmica histórico-temporal. Gente, isso é muito menos do que ser completo. Isso é uma visão reduzida do que é o humano. Isso é deixar de fora o núcleo essencial do humano, que é o sagrado, que é o divino. Portanto, isto, em modo algum, pode ser chamado de saúde, baseado na origem etimológica da palavra saúde.
Saúde é ser completo. Se não se está ciente de ser completo, ou se está ciente de ser algo muito menor, que deixa de lado pontos fundamentais do humano, como essa dimensão originária, então isto nunca podemos chamar de saúde. Isto é enfermidade. Isto é um nível de enfermidade. Essa é a enfermidade básica desse planeta Terra, que é a ignorância. A ignorância é uma enfermidade básica do planeta Terra, que justificou a internação dos pacientes nesse hospital planeta Terra. Portanto, se você pensasse assim, bom, peraí, mas então quem não está ciente de ser divino, quem não está ciente de ser alma, está doente, então toda a humanidade está doente? Não. Toda a humanidade não, mas quase. Gente, isso é compreensível e natural, já que o planeta, vendo o planeta como um lugar para pessoas que desconhecem elas próprias, isto é um grande hospital para restabelecer a saúde, restabelecer a consciência de ser sagrado, de ser divino. E se só deixa esse planeta Terra para não precisar mais retornar aqui quando se dá conta de ser sagrado e de ser divino. Isso é o que se chama de sair da roda do samsara. Isso chama-se no yoga de moksha, né? Que é quando não é necessário retornar, porque já se aprendeu, já se curou da enfermidade que justificou a internação. Você pode ficar como enfermeiro ou, quem sabe, médico para ajudar. Tá? Então, compreendendo bem. Então, assim, se a noção de si mesmo que vigora no indivíduo humano é uma noção baseada no tempo, isto é ignorância, isto é deixar de lado a dimensão originária fundamental do humano, que é divina, que é de onde emerge tudo, inclusive o humano. Portanto, isto não é saúde, se não sendo saúde, isto é enfermidade. Então, a enfermidade básica do planeta Terra é a ignorância sobre si mesmo. Yoga terapia visa exatamente lidar com essa enfermidade básica, com a ignorância sobre si mesmo. E, evidente, trabalhar com as enfermidades secundárias que são decorrentes, em muitos casos, dessa enfermidade básica que é a ignorância. A ignorância gera tensões, gera estresse, gera uma série de características de vida que podem sim desembocar numa desarmonia psicológica ou física. Então, o yoga terapia trabalha nessas instâncias secundárias ou nessas instâncias onde já transbordou a enfermidade básica que é a ignorância. Então, nós vamos olhar mais de perto isso. É claro que tem algumas vezes, nós vamos ver que tem enfermidades que têm causas, às vezes, assim, ambientais, por exemplo, o processo da alimentação, ou mesmo uma contaminação, né? Tem muita coisa que pode sim vir de fora. Mas existe uma instância psicológica aí que, quando chega em graus de desequilíbrio muito grandes, né, acabam desembocando numa alteração orgânica e gerando algum tipo de predisposição para uma enfermidade e às vezes a própria enfermidade. Então, você vai estudar isso bem de perto. Por enquanto, nós estamos apenas no conceito de yoga terapia. Então, nós estamos compreendendo o seguinte, gente. Yoga terapia são procedimentos para restabelecer a consciência de ser divino, de ser alma, de ser luz. Menos que isso é enfermidade, tá? É ignorância. O trabalho é a extinção da ignorância. E o yoga tem o yoga terapia. Aí então você vai perguntar assim, peraí, mas então isso não é o que o yoga já faz? O yoga já não faz isso, independente de se chamar de yoga terapia? Não é assim, não é esse o objetivo das práticas de yoga? Moksha, a consciência da luz, o samadhi, já não é? Então, o que yoga terapia tem de diferente? Fundamentalmente não tem nada de diferente e ao mesmo tempo tem muita diferença. Qual é a diferença? O yoga terapia é um modo de você encaminhar esse processo levando em conta especificidades, características, condições individuais. O yoga terapia se caracteriza por um trabalho individualizado, personalizado, onde você vai fazer um diagnóstico, um levantamento, uma compreensão mais clara possível das necessidades que cada indivíduo tem nesse caminho para esse desabrochar pleno do ser, da consciência, para esse acesso ao sagrado dentro de si. Então, o yoga terapia é um trabalho individual, aplicando os recursos do yoga, com recursos muito próprios e necessários e que são
aplicáveis apenas quando se trabalha individualmente. Tá? Então isso vai justificar a importância do yoga terapia. O trabalho individual tem muitos recursos fantásticos para ajudar nesse processo, que são possíveis individualmente, que coletivamente numa sala de yoga com muitos alunos teriam muita dificuldade na aplicação mais profunda de alguns recursos. Então o trabalho individual facilita. A gente observar a história do yoga, de 10 mil anos de história de yoga, né? Na minha maneira de olhar, né? E foi uma das coisas que motivou a organizar o curso de yoga terapia. Um curso de yoga terapia, ele tem a virtude de restabelecer o contexto tradicional onde o yoga era transmitido. Em que sentido? Quando havia um ashram, um yogi que transmitia o yoga e fazia digamos assim, conversas com grupos grandes ou grupos menores, um grande yogi que mora num ashram e as pessoas procuravam aquele ashram, ele já tinha sido um aluno, um yogi, estudante, se tornou um yogi que realizou essa consciência dentro de si, com um grande yogi, um mestre, e ele continuava fazendo esse trabalho e assim por diante. Nós temos muitos relatos disso na história. Bom, qual era uma característica fundamental desse trabalho, gente? Que tornou, então, inclusive o yoga tão efetivo e capaz de sempre ter novos yogis capazes de ensinar nessa dimensão da alma, né? Como um mestre, que tornou possível isso? Em boa parte, o contexto em que isso é ensinado. Um contexto que tinha a característica de ter esse ambiente de grupo, de ter esse momento de ensinamentos gerais que servem para todos, que são os fundamentos e as orientações básicas, mas ter também orientações individuais, porque é comum, se você estudar um tanto da vida de alguns desses yogis, e era comum, e às vezes nos livros relatados por alunos, por grandes discípulos, que essas pessoas tinham momentos de conversa individual com esse yogi. Recebiam instruções pessoais, de acordo com a vida deles, incluindo inclusive coisas ligadas à vida familiar ou à profissão, e sim, como seria um terapeuta, como seria no nosso contexto mais convencional, alguém que procura fazer uma terapia, uma psicoterapia ou uma orientação de saúde também, ou de alimentação. Não digo que cada yogi, cada mestre também assumisse a função de médico, porque com a exceção daqueles que eram, como Shivananda, por exemplo, mas sempre haviam médicos próximos também. E toda a tradição ayurvédica sempre deu suporte aos yogis, né? Então, o yoga sempre teve essa instância, digamos, de orientações gerais, de orientações para a manutenção da saúde, de orientações para restabelecer a saúde, especialmente psicológica, né, para que aquele ser pudesse meditar melhor, pudesse transpor as suas barreiras psicológicas, energéticas e existenciais e pudesse desaparecer no estado de samadhi, no estado de plenitude do yoga. Então, o yoga terapia, ele, de certo modo, na nossa vida contemporânea, o modo como o yoga é ensinado em grupo, e agora com a internet ainda muitas aulas online e tudo mais, é uma coisa então massificada e que não é que seja ruim, mas tem uma instância que fica faltando, que é essa instância mais de convivência, porque aquelas pessoas na tradição tinham uma convivência com o mestre dentro de um ashram, recebiam instruções e às vezes, inclusive, uma espécie de psicodrama, né? Sem aviso, né? onde o mestre criava situações na convivência entre os discípulos, onde pudesse emergir dentro das relações os padrões, os condicionamentos, os temperamentos desequilibrados que alguns alunos tinham, para que eles se dessem conta e esse mestre pudesse ajudar eles a se dar conta dos seus padrões e se libertar desses padrões. Então era quase como uma vivência terapêutica constante, né? Como um psicodrama constante, a convivência no ashram.
Então, tem muitos aspectos do contexto tradicional do yoga que se perdem na nossa vida contemporânea, no modo como o yoga é ensinado. Na minha opinião, o yoga terapia, claramente, ele consegue trazer um pouco desse contexto, né, na medida em que ele te fornece recursos para escutar e para observar, identificar necessidades e orientar recursos, orientar práticas e reflexões e tudo mais, para que cada pessoa possa olhar para ela mesma com outros olhos, possa mudar a sua condição energética, psicológica, através de práticas, meditações, possa desconstruir padrões que ela está carregando desde a infância. Enfim, o yoga terapia pretende e tem condições de fazer esse trabalho. Então, nós temos aí o seguinte: o yoga terapia ele tem um propósito, né? E ele tem condições de atender de modo mais individual as pessoas nessa época, que aliás estão precisando muito dessa atenção. Gente, atualmente as pessoas precisam conversar, precisam de alguém que escute, precisam de alguém que lhes entenda, que possa lhe dizer assim, olha, é possível sim, você é compreensível o que você está sentindo e é possível modificar essa condição. Você tem condições de compreender uma pessoa, acolher o estado em que ela se encontra, identificar uma saída e propor práticas que ajudem essa pessoa a melhorar. De modo geral, você consegue fazer isso muito bem com yoga terapia. E isso é muito importante nessa época, né? Essa escuta, né? E essa orientação individual. Né? Então, o yoga terapia, é claro, ele tem o mesmo propósito do yoga, porque o propósito do yoga qual é? É o próprio yoga. O propósito do yoga é essa dimensão da luz, da infinitude. Né? Os recursos para isso que nós usamos no yoga, nos diferentes yogas, são asanas, pranayamas, meditações, mantras, os inúmeros recursos. Né? No yoga terapia também tem isso e mais algumas práticas que são passíveis de serem trabalhadas individualmente. Né? Mas, principalmente, a grande característica do yoga terapia é dar recursos, instrumentalizar um instrutor de yoga, por exemplo, para fazer um trabalho individual, transformador com as pessoas, de acolhimento, de orientação. Tá? Essa é a grande beleza do yoga terapia e a grande relevância de yoga terapia na nossa época. Tá? Então, nós estamos ainda no território inicial do conceito geral de yoga terapia. O texto que vocês têm sobre esse assunto, sugiro que vou enviar algumas perguntas para orientar um estudo e uma interpretação desse texto, porque ali nós temos conceitos muito importantes para o nosso curso. Tá? Nós vamos fazer isso. Mas, por enquanto, esse primeiro momento da nossa conversa era para compreender o conceito de yoga terapia, do que nós estamos falando. Por que chamamos de yoga terapia integral? Porque ele vai trabalhar em todas as dimensões do ser humano. Na dimensão corporal, com as práticas específicas para desbloquear, na dimensão energética prânica, dos chakras, dos meridianos, dos canais, dos vaios e tudo mais, na dimensão emocional e mental. Não apenas para trazer benefícios gerais de tranquilização emocional mental que você consegue fazendo asanas. Não. Nós estamos falando de uma intervenção mais profunda no corpo emocional, no corpo mental, para atingir essas cristalizações que estão no corpo emocional e no corpo mental. Para, com isso, desenraizar esses padrões e abrir novos horizontes de consciência que levem para uma vida psicologicamente mais saudável. Então, o yoga terapia integral, ele não trabalha só com posturas e respirações, ele trabalha com posturas, com respirações, com combinação especial de posturas e respirações, com um trabalho vigoroso de desbloqueio prânico energético, bioenergético, com um trabalho de desbloqueio das coraças musculares e da descristalização da dinâmica emocional e mental para facilitar a vivência da meditação. Nosso próximo momento aqui agora da nossa conversa é compreender
dar uma visão panorâmica, né, para vocês, que é muito importante para o início de conversa do nosso curso. Quais são aí os níveis de intervenção do Yoga Terapia? Tá? Vamos falar sobre cada um deles. Os níveis de intervenção do Yoga Terapia. Nós temos o Yoga Terapia como um conjunto de técnicas, né? Conjunto de intervenções que atuam sobre o ser humano. Quais são elas? Quais são essas dimensões, né, de intervenção? Né? Então, isso está totalmente relacionado com a concepção de ser humano que o yoga traz. Essa concepção que, falando assim por alto, de modo muito genérico, nós temos uma dinâmica mental, intelectual, uma dinâmica afetiva, né, emocional, uma dinâmica energética, prânica, chakras e tudo mais, uma dinâmica orgânica e uma dinâmica muscular, nutricional, né? E que tudo isso está completamente interconectado e o trabalho é atuar profundamente em todas essas áreas. E isto que nos permite chamar, apenas para distinguir, o yoga terapia integral de outras abordagens que não tem, digamos assim, pode ter um ótimo trabalho dentro de um certo nível, mas os consideramos pela nossa experiência com os próprios alunos que nos sugeriram, inclusive foi uma aluna que me sugeriu, dizem, mas isso é muito diferente do que eu já estudei de yoga terapia ou do que eu ouvi falar de yoga terapia, então acho que a gente tem que dar outro nome para isso, vamos chamar de yoga terapia integral. E, claro, isso está totalmente, faz todo sentido. E nós realmente consideramos que chamar de yoga terapia integral diz mais sobre o que estamos fazendo, sobre o que pretendemos fazer, ok? Então, no próximo momento agora do que nós vamos conversar, faz uma respiração profunda e relaxa, né? Nós vamos entrar num outro momento da nossa conversa, onde eu vou apresentar de maneira resumida, nós vamos estudar parte por parte disso. De maneira resumida, nós vamos entender o seguinte. São 5 níveis de intervenção. Tá? Eu vou citar quais são. O nível de intervenção que nós chamamos de muscular, energética, orgânica. Vamos entender em seguida já o que é isso. Um outro nível de intervenção que é muscular, energética, emocional. Um outro nível de intervenção que é a intervenção na dinâmica psicológica, no funcionamento das funções psicológicas. É uma intervenção que afeta diretamente as áreas onde se processam os afetos, a cognição, a vontade, que constitui, portanto, aí a base da dinâmica psicológica. O quarto nível de intervenção é uma intervenção cognitiva, reflexiva, que se encaminha para a meditação e para o silêncio, que nós chamamos de Jnana Yoga, que está centrada no ensinamento fundamental de Jnana Yoga, que é Atma Vichara, muito valorizado por Ramana Maharishi e outros mestres da tradição do Jnana Yoga, né? Como Nisargadatta Maharaj, por exemplo, Krishnamurti, por uma outra perspectiva já também. Ou seja, é a possibilidade de dialogar, propondo perguntas e acolhendo para criar junto com a pessoa com a qual estamos conversando uma perspectiva diferente sobre a realidade interna ou externa, sobre a queixa, a questão que ela está trabalhando, sobre ela mesma em última instância, um outro olhar sobre si mesma a partir de um diálogo, né? Que sempre vai ter como ponto de finalidade última o encaminhamento em direção ao silêncio e à meditação. Então esse é o quarto nível de intervenção. E um quinto nível de intervenção, que chamamos de vibracional, que são frequências vibracionais que podem ser mobilizadas com finalidade de descristalizar, de restabelecer a harmonia em todos os níveis, orgânico, celular, né? Energético, prânico, emocional, mental. São o uso de frequências vibracionais, por exemplo, como o som. Então entra toda a ciência do som, dos mantras, dos shabads, né? Que tem um grande poder de impacto sobre as vibrações humanas que estão em toda parte, porque o humano é basicamente vibração.
E a utilização também é eventual, e aí é muito a cargo de cada pessoa e os seus conhecimentos, não temos o objetivo de dar treinamento, mas pessoas que têm condições de utilizar instrumentos musicais, como esses bols tibetanos ou gongo, isso entra nesse território vibracional. Entrando também aí a imposição de mãos, que a gente pode classificar nessa área também de vibrações, poderíamos classificar, na verdade, em todas as outras, ou principalmente na primeira, na segunda, né, a transmissão da energia pelas mãos, porque é uma intervenção basicamente prânica, né, bioenergética. Nós estamos deixando essa área de imposição de mãos para essa, classificando aí como uma intervenção vibracional. Tá? E aí nós temos recursos diversos, né, de imposição de mãos dentro do yoga. Kundalini tem uma maneira de trabalhar com as mãos e utilizando outros recursos. O mais simples e efetivo e acessível é a imposição de mãos através da canalização do prana cósmico, através da forma humana, saindo pelas mãos, que em japonês se chama Reiki. Rei quer dizer o vazio, o espaço, e Ki, a força vital que flui no espaço. Se fosse chamar de yoga, no yoga seria o prana cósmico, o prana que está fora da forma, o prana que pode ser canalizado pela forma humana e pode ser transmitido sem que o humano, sem que a forma humana interfira na qualidade desse prana. Né? Isso é uma forma muito efetiva e interessante, realmente, de trabalho, que faz parte dessa instância vibracional. Ok? Vou falar um pouquinho mais de cada um deles, para a gente ter uma noção um pouco mais de conteúdo. Tá? E a gente completa esse primeiro vídeo. Lembrando que nós vamos ter uma conversa no Zoom, nós vamos ter uma conversa para a gente poder interagir, se apresentar e responder perguntas, inclusive sobre isso que eu estou falando aqui. Tá? Que não é uma novidade tão grande, porque está no texto, e essa parte é dos níveis de intervenção, das instâncias, né, de intervenção. Eu vou enviar o texto também para você de apoio ao que eu vou falar. Então, assim, esse muscular energético orgânico, tá? Muscular energético orgânico, ele diz respeito à possibilidade de usar posturas, né, asanas, né, pranayamas, bandas, ou seja, técnicas psicofísicas do yoga que têm um grande impacto sobre o organismo, através do massageamento de glândulas, de um massageamento de órgãos internos, de vísceras, e um grande estímulo de fluxo sanguíneo para uma região. Por exemplo, quando você fica num asana, você permanece num asana, você direciona o fluxo sanguíneo para determinadas áreas, alivia o fluxo sanguíneo em outras áreas, então você gera um grande impacto, né, de estimulação de metabolismo em determinadas áreas, que poderão ter efeitos terapêuticos muito vigorosos, muito poderosos, que inclusive são estudados, são a primeira linha de estudo de terapia com yoga com asana. Né? E combinações de asanas também para trabalhar certas estruturas orgânicas. Então, é um trabalho muscular, porque envolve postura, alongamentos, energético, porque envolve uma mobilização de energia, de canalização de energia a partir do asana, e que finalmente chega nos órgãos e reestimula ou alivia a pressão, desbloqueia, descristaliza o fluxo vital e cria um estímulo também físico, orgânico, né? Um estímulo sanguíneo, por exemplo, sobre os órgãos, restabelecendo, estimulando o restabelecimento da saúde. Tem muita pesquisa sobre isso. Tem um trabalho de uma colega, uma amiga que fez curso comigo em Fortaleza. É uma pessoa que trabalha e está para publicar um livro a respeito do yoga terapia para reequilíbrio hormonal através de asanas, né? Tem uma pesquisadora sobre esse assunto também na USP, fez um trabalho sobre o uso de posturas para restabelecer a saúde hormonal, especialmente feminina. Então, existe muita pesquisa sobre isso, ou seja, a possibilidade de usar asanas,
junto com pranayamas, na maioria das vezes, né, de usar asanas que podem restabelecer, estimular poderosamente a saúde do organismo. Tá? O segundo nível de intervenção, então, só para pontuar ainda, nesse nível nós temos quais recursos? Posturas, combinações de posturas, pranayamas, né? E, claro, aí nós podemos dizer que, bom, o trabalho orgânico nós temos o que também? Nós temos imposição de mãos também, que trabalha através da transmissão de energia diretamente nos órgãos. Então, ele está no nível vibracional, mas ele tem uma atuação também no organismo, né? O vibracional, na verdade, tem atuação em todas as dimensões humanas, do emocional, mental, energético e orgânico. Então, o principal ponto aí são os asanas e pranayamas, né? Também com relaxamento, que consideramos um tipo de asana. A intervenção muscular, energética e emocional. Aí nós vamos ter bastante estudo sobre esse assunto. É uma das vias mais importantes do yoga terapia, porque ela trabalha com história pessoal, com o que você, digamos assim, criou, que corpo é esse que você criou em você, que estrutura muscular é essa que vigora em você, que tensões crônicas são essas que você eventualmente está carregando, e que elas têm a ver com a tua história de vida, a tua história psicológica, das suas relações, do seu modo como você se desenvolveu desde criança, o quanto está registrado aí na sua estrutura muscular. Então, essa intervenção muscular, que envolve alongamento, envolve movimentos que ajudem a desbloquear tensões crônicas, envolve pressões, um tipo bem assim simples e prévio de massagem, não dá nem para caracterizar como massagem, mas algumas pressões para criar estímulos de desbloqueio muscular, né? Tudo isso combinado com respiração e com a possibilidade de desbloqueio de emoções reprimidas, tá bom? Então nós temos o seguinte, aí entra o conceito de coraças musculares, que são tensões crônicas utilizadas para proteger o indivíduo dentro do seu universo de relações. Agora, proteger do quê? Proteger dele próprio, para que ele não fosse tão espontâneo, tão expressivo, tão autêntico, tão ele mesmo, tão intensamente vivo e pudesse caber na forma que o mundo lhe dava para ele entrar. E com isso, então, a necessidade de ele se ajustar ao tamanho do mundo e para isso ele teve que contrair, se fechar, para não expressar com tanta frequência e exuberância, né, aquilo que ele sentia, que ele pensava e aquilo que ele queria fazer. Então, aí, o custo disso, por não ter ainda, quando criança, uma elaboração cognitiva para mediar as expressões, ele começa a contrair a musculatura, diminuir a respiração, reprimir as emoções para não ser tão expressivo. Mas por que não ser tão expressivo? Porque o ambiente era hostil ao que ele iria expressar. E o ambiente sendo hostil para uma criança, isso é muito ameaçador, isto é quase um risco de sobrevivência, dependendo da idade. Então nós temos muito que conversar sobre isso, estou dando apenas uma visão geral. A intervenção que nós temos aí, para que é? Uma intervenção para atuar em 3 áreas, em 3 aspectos de estudo. O que caracteriza essa defesa emocional que te manteve preso dentro de você? Ela tem um componente que é uma tensão muscular crônica. Ela tem outro componente que é um padrão respiratório restritivo, invertido, de baixa absorção de energia vital. E ela tem outro componente que é o conteúdo emocional reprimido. O conteúdo emocional reprimido, ele foi reprimido usando o recurso de respirar menos, para ter menos intensidade na emoção e na pulsão. E ele tem um componente que é a contração muscular, que foi para dificultar a livre circulação dos estímulos e da própria energia vital. Então nós queremos fazer o contrário, nós queremos criar condições de sustentação, de enraizamento, de empoderamento, para que agora você possa dizer assim, quando eu era criança eu fiz isso porque eu não tinha ainda condições de bancar ser eu mesmo, então eu tive que fazer isso e foi bom, tá ok, tá maravilha, não tem nada de errado.
Só que agora isso tornou uma prisão e isso me impede de ser espontâneo, de ter autoconfiança, de ter iniciativa, de me arriscar, de ter audácia de ser eu mesmo no mundo, de criar minha própria vida, de ter abertura para as relações, enfim, uma série de sintomas desarmônicos. Então, uma pessoa, agora, ela pode fazer o caminho de desconstruir essas amarras. Então, o trabalho que nós vamos aprender a fazer, ele sempre vai envolver três aspectos. Vai envolver a diminuição, a dissolução. Vamos dizer realisticamente, caminhar em direção à dissolução, abrandar e dissolver progressivamente a tensão muscular crônica. Então, uma intervenção muscular. O que se usa? Usa posturas, usa alongamento, usa pressão, né? Movimentos que, digamos assim, provoquem uma mudança de condições naquela musculatura. Então, e pressões musculares também, semelhante à massagem. Muito bem. Então, nós estamos trabalhando na área muscular. Agora, junto com isso, são três componentes e os três estão juntos. Junto com isso, nós precisamos restabelecer a capacidade respiratória completa. Aprender a respirar e respirar com mais intensidade, aumentar o volume de força vital que nos trará mais intensidade em todos os sentidos. Muito bem. Então, respiração. E um outro elemento, junto com esses dois, que é a expressão das emoções reprimidas que venham naturalmente, espontaneamente em você durante algumas práticas, que são práticas expressivas que te dão a deixa, né? Te dão um convite para que você manifeste, expresse conteúdos que estão reprimidos, que estão aí presos nos seus músculos, que estão retidos numa respiração também presa, uma respiração curta, uma respiração que induz a uma baixa vitalidade psicológica. Então, o trabalho aí do desbloqueio muscular, energético e emocional, né, é um trabalho que vai envolver movimentos, alongamentos, pressões, respiração e desbloqueio das emoções. Tá? O terceiro nível de intervenção é a intervenção na dinâmica psicológica, na vida emocional mental. Portanto, uma intervenção psicológica que tem como pressuposto, e isso é um dos primeiros pontos que o nosso curso tem, nós começamos muito nesse terceiro, porque isso não é necessariamente cronológico, estou falando mais em ordem assim, de sutileza, do físico para o sutil, mas como nós vivemos quase o tempo inteiro, nos movemos dentro de uma dinâmica emocional mental, é isto que nos leva a querer, a fazer, a se sentir bem, a não se sentir bem, né, na maioria das vezes. Então nós vamos começar por essa área. O que nós temos aí é uma visão da psicologia antiga da Índia, a capacidade e possibilidade de fazer um diagnóstico das condições individuais, a partir da queixa que a pessoa traz e a partir do uso de uma estratégia que é muito da tradição yogi e também da tradição védica, que é ver a data de nascimento, fazer uma análise da data de nascimento. Tem uma perspectiva védica, uma perspectiva tântrica, onde nós podemos ter uma fotografia de como essa pessoa se estruturou quando ela nasceu. E nós vamos aprender a usar essa base com a queixa, com o que a pessoa traz de história, com o que ela está te trazendo como coisa a ser trabalhada. Nós vamos aprender a lidar com isso, escutar o que a pessoa traz, relacionar com as áreas da consciência que são identificadas na data, e com isso a gente vai poder dialogar e encaminhar um processo terapêutico. A visão psicológica do yoga terapia, ela tem muitas nuances e uma delas é essa. A concepção é que nós temos 11 áreas na consciência, é um mapa yogi da consciência, um mapa tântrico da consciência, onde nós concebemos o ser como campos vibracionais, ou humanos são campos vibracionais, onde a vida aparece. E a vida aparece como afeto, cognição, vontade, e a partir daí as relações. E a qualidade desses afetos, dessa cognição, dessas atitudes, desses comportamentos, dessas relações, a qualidade da vida psicológica e relacional está totalmente vinculada com a condição das áreas que constituem a consciência. Então nós vamos estudar um mapa da consciência, nós vamos saber identificar a condição dessas áreas em cada pessoa, nós vamos entender que é possível estimular o desenvolvimento dessas áreas
porque com isso é que nós vamos ter mudanças na qualidade de vida psicológica das pessoas. Então, na perspectiva do yoga terapia, a mudança psicológica ela é desencadeada por uma intervenção energética nas áreas da consciência que cria novas condições nessas áreas, tornando possível o surgimento de uma outra qualidade de funcionamento psicológico. Tá? Então, aí nós temos um estudo muito sofisticado, eu chamaria até de diagnóstico e intervenção de tratamento e, ao mesmo tempo, de escuta e de entendimento sobre, gente, a possibilidade concreta de uma mudança de vida, psicologicamente falando, não sendo, e aí que que eu considero muito importante, não sendo através, no caso da yoga terapia, através de exortações, de aquisição de virtudes morais, e yogis, etc, etc. A perspectiva é que a mudança não ocorre a partir do adestramento e a partir do ajustamento a padrões preconcebidos do que deveria ser, mas ocorre a partir do momento em que você cria novas condições na estrutura psicológica, nas áreas da consciência, e com isso, naturalmente, essas qualidades yogis, essas virtudes yogis, essa forma saudável de ser emocional e mentalmente, emergem de uma maneira natural e espontânea, sem ser forçada, sem ser ajustamento padronizado, sem ser uma espécie de adestramento. Tá? Que sempre é auto-engano. Todo tipo de modificação que vem por pressão, que vem por tentativa de adequação a modelos, tende a levar ao auto-engano e não se sustentar por muito tempo. O quarto nível de intervenção, e aí só para completar isso que falamos da parte psicológica, nós temos séries de exercícios, técnicas, meditações, mantras, shabadis, como recursos para trabalhar essas áreas aí. Tá? E também, além, claro, da conversa, que é parte agora da quarta área de intervenção, que é muito importante para a terceira e para todas, que é conversar, dialogar, ter um meio, um jeito de dialogar, que vai encaminhar, como eu disse, para um olhar meditativo, para uma mente panorâmica que olha para si mesmo, capaz de ter insights sobre si mesmo. Então, o que um yoga terapeuta faz ao dialogar é fazer o papel, digamos assim, de um olhar neutro, de um olhar como fosse um terceiro olho, um olhar desapegado, um olhar meditativo. Né? Normalmente, quando uma pessoa está muito envolvida com certas características psicológicas ou dificuldades, ela tem muita dificuldade de olhar para ela mesma ou para os outros sem ser a partir daqueles esquemas habituais com os quais ela está completamente envolvida. A função de um diálogo iógico, assim, é trazer uma perspectiva de fora do esquema habitual que a pessoa tem. Então, o papel do yoga terapeuta é propor um diálogo, trazendo outras referências, encaminhando para um novo olhar sobre si mesmo, para que aquela pessoa possa ter uma nova percepção de si, a partir de uma dimensão não habitual, de uma dimensão mais sutil, e consiga então ressignificar muitas interpretações incompletas que ela tinha sobre ela mesma, e com isso também ajudar a compreender a si mesmo com mais clareza. Então esse aspecto do diálogo é muito importante. O ponto de referência principal aí, como disse antes, é o que a gente chama de Atma Vichara. É a pergunta: quem sou eu? Que eu é esse que sente isso? Que é esse eu? Levando a pessoa a se auto-observar. Tá bom? E o quinto e último nível de intervenção, então, nós vamos aprofundar a prática e o estudo dos shabads, que são os mantras e os textos de recitação mais longos, que a gente pode pensar, mas como é que eu vou dar uma coisa assim para uma pessoa que nunca fez yoga? Sim, existem algumas formas de começar com textos mais curtos, com mantras mais curtos, com escuta, com meditação só de audição, de shabads recitativos mais longos, né? Então existem maneiras, e eu tenho observado grandes resultados, especialmente quando a pessoa começa a fazer, gente. Vou dizer para vocês que eu tenho relatos muito incríveis de efeitos terapêuticos a partir da recitação de shabads, de textos mais longos, de poesias mântricas, né, mais longas.
que tem um conteúdo espiritual, filosófico, meditativo, junto com um teor literário, poético muito relevante, mas principalmente junto com um campo vibracional, né, sonoro, capaz de impactar as vibrações psíquicas e energéticas e orgânicas também. Então, nós temos um campo muito vasto e é parte do curso também, como meio de intervenção, como eu disse, em posição de mãos. Tá? Nós vamos conversar mais sobre isso e vocês podem... a gente vai aprofundar, obviamente, tudo isso. Estou apenas apresentando de modo geral. Então, para completar a nossa conversa de hoje, o que eu quero dizer para vocês é que no final do curso de Yoga Terapia, o nosso propósito, né, pegando o programa inteiro, é que a gente possa, por exemplo, quando uma pessoa nos fala que ela tem, sei lá, diverticulite, hepatite, por exemplo, falando de uma coisa física, você possa imediatamente saber qual o chakra que tem a ver com essa área do corpo, qual a área da consciência que tem a ver com esse chakra e quais são os padrões psicológicos, possivelmente, que estão na base dessa disfunção orgânica. Então, por outro lado, se uma pessoa te falar que ela tem determinada dificuldade psicológica, você pode identificar qual é a área da consciência que tem a ver com essa dificuldade, o corpo energético, qual a área da consciência que tem a ver, qual o chakra que alimenta essa área da consciência e quais são as predisposições de dificuldades orgânicas que essa pessoa possivelmente tem, que talvez venha a desenvolver ou não, mas que ela tem como áreas frágeis, porque está recebendo um menor suprimento energético, que por sua vez está alimentando com menos intensidade também as áreas da consciência e por isso está criando aquela defasagem psicológica. Então a ideia basicamente é que você, independente do ângulo que você enxerga uma pessoa, no nível orgânico, no nível energético, no nível psicológico, você possa fazer a coordenação, a compreensão do todo de uma pessoa. Né? Você possa pegar um diagnóstico de uma área e relacionar com todas as demais áreas, porque aquela área específica tem um diálogo com outras áreas, no plano energético, dos chakras, no plano da consciência, das áreas, dos campos energéticos da consciência, do mapa, e, obviamente, também dos órgãos, né, das estruturas orgânicas relacionadas com aquele chakra, com aquele corpo e com aquele padrão, aquele conteúdo psicológico possível. Né? Então, aí nos dá um recurso muito interessante, né, para compreender as pessoas, né, e com os recursos para contribuir para que elas possam diminuir os sintomas secundários, melhorar a condição psicológica, ampliar sua capacidade meditativa e começar a ter vivências cada vez mais próximas do estado de yoga, do estado de samadhi, e possam encontrar o sagrado que cada um é. Porque é exatamente aí que ela se torna saudável. O saudável é simultaneamente, não como é sagrado, né? Porque ambos dizem respeito a uma mesma dimensão da existência, a dimensão da fonte da existência, a dimensão do originário, de onde emerge a existência, né? Essa instância divina do ser. Então, estar ciente de ser divino é ser saudável e, simultaneamente, é ser sagrado. É o ser completo. Isto é yoga, ser o próprio yoga. O caminho para isso são os recursos yogas e recursos complementares terapêuticos. E o Yoga Terapia trata disso para encaminhar um trabalho desse nível com cada indivíduo. Não é uma coisa muito difícil, as técnicas são relativamente simples e poderosas. Qualquer pessoa pode aprender, não é nada que seja difícil demais, gente. Tá? Nós vamos caminhar no nosso curso de uma maneira muito assim, progressiva, estudando. Tá? O nosso propósito é que você vai estudando à medida que a gente vai passando o material. Como nos primeiros módulos será online, né, a gente vai explorar bastante aquilo que é possível de se trabalhar online. E vamos considerar que alguns aspectos do curso nós vamos completar de fato quando pudermos nos encontrar e fazer presencial. Algumas dimensões ali são inevitavelmente presenciais. Mas muito do estudo que fundamenta aquilo que é presencial, aquilo que é prático, muito do estudo é tranquilamente
possível de ser aprendido nesse modo que nós estamos fazendo. Tá bom? Então, para um primeiro contato é isto. Em seguida, nós vamos combinar de fazer um encontro para conversar e para a gente poder interagir mais. Ok? Waheguru, Satanam, e espero que em breve a gente possa conversar, online também, mas mais interagindo, e em breve também, quando possível, presencial. Waheguru, Satanam.